Estamos aqui novamente com a nossa terceiro vídeo. Nesse caso, hoje a gente está fazendo uma live. O vídeo anterior não foi live, mas foi um ótimo vídeo também. O Pai da Cristal já está aí, Lenildo. Fechamento. Lenildo é nosso técnico de som, de áudio, vídeo e orações espirituais. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Assim, a gente só fala de assunto importante, né? Praticamente. Não quer trazer nada banal para vocês, para fazer vocês perderem tempo num podcast desse ou num vídeo desse. E é o seguinte, o assunto de hoje é a importância da teologia para a igreja. E a gente vai abordar diversos assuntos aqui para vocês terem ferramentas para viver o dia a dia como cristãos. São assuntos que para algumas pessoas podem parecer banais, mas que ao longo da minha trajetória do Cássio a gente entendeu que mudou a nossa forma de viver a igreja, de viver o cristianismo, quando a gente entendeu melhor esses assuntos. Por isso que a gente está falando de não trazer assunto banal dessa forma, que mudou pra gente. Foi significativo quando a gente entendeu melhor. Então, a gente espera que para vocês também seja algo de útil e relevante. Amém. Crente fala amém quando termina alguma coisa, né? Pessoal, é o seguinte, a gente separou algumas coisas aqui pra falar com vocês e a primeira coisa, né, é o geral, né? Vamos do geral pro específico. De uma forma geral, Leandro, como é que você entende essa importância, assim? Existe realmente importância na teologia? E aí deixa eu explanar um pouquinho melhor essa pergunta. Como é que funciona normalmente a vida cristã? A gente chega na igreja, escuta, senta lá na EBD, né? Ou no culto à noite, escuta um palavreado diferente, escuta vários jargões e, normalmente, a gente se habitua aos jargões. A gente se habitua. A gente consegue se acostumar muito com coisas que, assim, a gente pega no dia a dia e percebe até que são contraditórias. Então, tem coisas que você escuta no domingo. Eu percebi isso muito já na minha vida cristã. Você escuta uma coisa no domingo, um tema de uma pregação específica. Na quarta-feira, uma outra pessoa fala uma outra sentença que é diametralmente oposta a essa do domingo. E ninguém percebe. Nem você percebe no início. Só depois de um tempo você começa a linkar as coisas e começa a perceber que existem várias contradições dentro dos termos que a gente usa, os termos normais, né? A gente está falando do dia a dia em si. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, que até um dia desse a gente comentou na videira lá da igreja. A gente fala no domingo à noite que a igreja é a casa de Deus. Durante uma conversa do lado de fora, a gente fala que a igreja não é a casa de Deus. É muito fácil entender que existe um problema aí. Ou é ou não é. E isso influencia diretamente a nossa forma de viver a teologia. Aí a pergunta como que é possível enxergar essa importância da teologia para a igreja em si? Primeiro a gente precisa quebrar esse preconceito, né, de teologia, porque ela é vista de uma forma como se a gente estivesse querendo tirar a espiritualidade da coisa e trazer tudo para o intelecto. Mas não tem nada a ver. Isso aí é preconceito de quem não se aprofunda nos estudos. E dessa forma, o que acontece? Se um pastor, um professor, um líder que seja, abre a Bíblia, lê um versículo e explica aquele versículo, ele já está fazendo teologia. Isso aí é teologia. Pronto. Então, o que a gente busca com a teologia aprofundada, né? É que todos, ao abrirem suas Bíblias, digam a mesma coisa, ou seja, digam o que é certo, diga a verdade. Você não abre a Bíblia, lê um versículo e explica uma coisa, e eu abro depois o mesmo versículo e explico outra coisa. Isso não pode acontecer. De repente, pode ser que um versículo, um trecho da Bíblia, tenha uma aplicação diferente. Uma aplicação diferente. Mas o entendimento daquilo ali
quando ele foi escrito, por quem, para quem e com qual propósito, é um só. Então, o texto tem um entendimento. Agora, a gente pode pegar um texto e falar que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Para mim, pode servir para que eu me acalme com a minha situação financeira, e para você pode servir para que você se acalme com a tua saúde, que você está doente. Mas o texto vai querer dizer uma coisa só. Então a gente pega, como você disse, a gente chega num domingo, e o pastor, o líder, o professor da EBD, que seja, explica um texto pra gente. Aí a gente chega no culto quarta-feira, o outro mensageiro lá explica outro texto que dá uma ideia diferente daquela. Aí a gente, opa, tem alguma coisa errada. E o que acontece comigo e com você tem acontecido muito nos últimos anos, né? A gente aprende alguns textos da Bíblia e vem aprendendo eles há muito tempo, e quando a gente de fato foi estudar, e aqui a gente não está falando que a gente abriu a Bíblia e viu nada novo, não. A gente foi estudar a história, o que os grandes teólogos entendem, baseado lá nos teólogos do século passado, baseado em Calvino, em Lutero, baseado na patrística. Não é nada que a gente tirou da nossa cabeça. A gente foi atrás para pegar a história da interpretação bíblica e ver o que hoje os grandes teólogos estão dizendo. E a gente percebeu que tinha coisa que não tinha nada a ver com o que ensinaram pra gente. Nada. Por isso que eu, respondendo assim a pergunta, né? Pra gente desmistificar o que é teologia e responder pra você. Tem simplesmente pessoas nas igrejas explicando algo que não tem nada a ver com a Bíblia, apesar de se basearem na Bíblia. Então a importância é levar a verdade de fato às pessoas que estão nos ouvindo. Para mim, a grande chave da teologia é essa, você descobrir a verdade e ensiná-la. Ok, tá. Eu acho que é exatamente isso que eu penso também. Tem pontos que dá para adicionar só, que é o seguinte, a teologia, ela, para a igreja em si, é como se fosse assim, vamos lá, o noivo da igreja deixou algo registrado. É a única coisa que a noiva consegue ler. Imagina que uma noiva está esperando o seu noivo, recebe uma carta, só tem essa carta para ler. Ela vai se dedicar a ler essa carta e entender essa carta ou não? É isso. Tipo, só tem uma coisa para fazer. Você é noivo. Então, você tem que se dedicar àquilo ali. Ah, mas aí cada um pode entender de um jeito. Ok. Isso aí, para Dona Maria e para o seu João, a gente chama isso de hermenêutica. São formas de interpretação de um texto bíblico, hermenêutica bíblica, né? Mas mesmo assim, não é livre. Porque o que a gente fala que é interpretação livre não é o que a gente realmente fala de interpretação livre. Na verdade é livre consulta, né? Isso aí. Todo mundo pode ler, mas a interpretação não vai ser aleatória. Isso aí. A interpretação é feita com base em toda a história da igreja, com tudo que todo mundo já falou. Tem muita gente que já morreu, que já falou várias coisas sobre aquele texto. Entender aquilo ali não é necessariamente falar: eu li esse texto, acabei de ler. E aí, a gente lembra, né, Leandro? Que a gente já viu gente falar isso, já viu gente fazer isso, e isso acontece em todas as igrejas, isso não é uma coisa, assim, anormal. Vou ler o texto e vou sentir o que o Espírito Santo está me falando. O que ele me disser é a interpretação daquele texto. E isso vai contra muitas coisas. A aplicação, ok, como o Leandro falou, soberania de Deus, por exemplo. Tem um texto, por exemplo, bíblico, quando a gente fala assim, ó, se eu tô lá no profundo do mar, do oceano, onde eu tiver, o Senhor vai estar lá. Eu sempre falava isso na EBD. Para quem está perdido, tem que estar em guerra com Deus, isso pode ser desesperador. Porque o cara não consegue fugir de Deus. Aí olha a aplicação, isso é a aplicação. Para quem está perdido, essa frase pode gerar uma aflição, porque ele não consegue fugir. Agora, para quem está perdido procurando uma salvação, isso se torna uma fonte de esperança infinita, porque por mais longe que eu esteja dele, ele consegue me encontrar. Não tem lugar mais longe que ele não vai ver. Então,
a aplicação pode ser diversa. E mesmo assim não pode ser diversa ao infinito. Tem que ser diversa dentro do contexto bíblico. Eu não posso pegar um texto desse e inventar na minha cabeça uma coisa super aleatória e viajar, sabe? E é isso que acontece muito. Então, colocando só alguns pontinhos, seria: a teologia é importante para a igreja, assim como o sangue, por exemplo, é importante para o corpo. Não está correndo sangue ali, cara. Então, provavelmente o corpo está entrando num estado de morte. E aí, entrando mais nesse assunto, Lê, a gente pode se perguntar outras coisas. E a gente já anotou aqui, né? Coisas mais que causam problemas pra gente. Por exemplo, você falou aí sobre a teologia, que ela pode ser um problema pro crente, né? As pessoas às vezes podem pensar assim: será que a teologia esfria o crente? Justamente. Esse é um ponto muito, muito importante, inclusive pelo que você falou agora, né? Porque a pessoa fala: não, eu vou ler a Bíblia e vou falar o que o Espírito Santo falar comigo, como se fosse uma luz, né? Descendo assim, iluminando o cara. E quantas vezes a gente não ouviu: não, irmãos, eu tinha preparado uma mensagem, mas quando eu cheguei aqui, Deus mandou eu mudar e falar sobre tal tema. Eu fico pensando: pô, Deus não podia ter falado antes pro cara, ele ter se preparado nesse tema? Tinha que ser assim, pá! Só que quando acontece esse tipo de coisa e a gente questiona, as pessoas ficam falando: você tá indo contra o Espírito. Porque não sei o quê. E essa questão de esfriar o crente é justamente por isso. Porque a gente estuda, a gente lê o que todo mundo já vem falando há séculos, há 2000 anos sobre os... Porque tem gente que não sabe disso, parece. Tem gente que acha que os apóstolos escreveram o Novo Testamento e do nada a gente apareceu aqui. Não teve nenhum outro pastor, bispo, teólogo ao longo desses 2000 anos estudando aquilo. Aí a gente pega, estuda tudo, entende grego, entende hebraico, vai buscar referência, prepara um sermão completo e explica. Mas aí eles vão valorizar quem? O irmãozinho lá que sentiu um negócio no coração dele, sabe-se lá o que foi, e vai dizer: não, tá vendo? Que mensagem espiritual. Aí vai ligar glória a Deus, aleluia, arrepio, levantar de mãos. Enquanto o outro irmão tá lá preparado, ensinando de forma coerente, didática, bonitinho, trazendo algo para a pessoa entender. Eles vão dizer: tá vendo? Que irmão frio. Eu prefiro aquele irmão lá gritando, aquele irmão lá que tá espiritual, que não sei o quê. Falta de entendimento, falta de compreensão do que é o estudo da palavra. E é o que eu tava falando esses dias, não lembro com quem, e eu acho que eu até falei aqui num dos episódios, né? Quando a gente lê a Bíblia e a gente acredita naquilo ali, já é o Espírito Santo tocando na gente. Não tem fogo, reteté, aleluia, não tem luz, não tem sentimento. Porque algumas pessoas vão abrir a Bíblia e aquilo ali vai ser como um gibi da Turma da Mônica para elas. Vai ser como um livro de história, um filme, um negócio. E olha lá, o maluco abriu o Mar Vermelho aqui, mano. Pô, caraca, mas eu não tô acreditando naquilo, é só uma historinha. Então, quando a gente abre a Bíblia, lê, acredita e entende, já é a obra do Espírito Santo. Não precisa desse monte de coisa. Mas a gente está acostumado, principalmente no contexto brasileiro, a quando falar que é obra do Espírito Santo, tem que ter aleijado levantando, e gente glorificando, e choro, e... Não precisa desse tipo de coisa. Aí, por isso que a famosa frase, né? A teologia esfria o crente? Não, só dá entendimento para ele. Ele só passa a entender que essas coisas são muito mais emocionais do que espirituais. Ele só passa a compreender que não precisa dessa... Normalmente até esse tipo de coisa nem é espiritual mesmo.
Então ele tem consciência daquilo que ele está falando. Ele não está se movendo, ele não está vivendo o cristianismo dele por emoção, por sentimento, né? Ele não está com remorso porque ele cometeu um pecado, então ele fica tentando reverter aquilo. Ele não está com medo de ir para o inferno. Não é isso. É consciência. E Paulo fala diversas vezes, né, que a gente vai compreender. Paulo fala de entendimento da palavra. Então acho que tem muito a ver com isso. E certamente você tem uma visão também que chega nesse ponto. O meu ponto também é assim, eu tenho a experiência de ter participado de um seminário, né? Eu fui seminarista na Igreja Batista durante 2 anos e meio. Faltava 6 meses para eu me formar. E uma das coisas que a gente sempre via lá era o seguinte, às vezes o seminário vira, inclusive eu vi o Jonas Madureira hoje falar uma coisa sobre isso. Falou assim, às vezes o seminário vira uma fuga do teólogo da igreja local. Ele não quer ter a piedade da igreja local, porque depende e demanda de você uma energia que você às vezes não quer gastar. Aí você foge da igreja local e busca o conhecimento teológico racional, só, sem aplicação prática, sem vida real, sem pé no chão, sabe? Uhum. E aí muitas vezes você escuta as pessoas falarem, até as pessoas que já estão fazendo esse caminho de volta, falarem, olha, a teologia tem que ser feita com o pé no chão. Você tem que explicar um termo teológico, por exemplo, você pode até falar bonito, mas você tem que ter noção de que aquilo ali é poder de Deus para salvar pessoas. Então não adianta saber a definição correta de trindade se você não sabe viver a comunhão com a trindade. É saber o nome de alguém sem ter relacionamento com ela, com essa pessoa. É saber todo o histórico de uma pessoa sem ter relacionamento com ela. Então a teologia, ela corre o risco, ela sempre corre o risco por ser uma matéria que hoje em dia é tida só como mais uma matéria, ela é tida como uma ferramenta acadêmica. Mas ela é diferente das outras matérias. A teologia é a matéria. Se tivesse uma matéria só para o ser humano poder escolher, ele não deveria escolher biologia, ele não deveria escolher física, matemática, deveria escolher teologia. Porque a teologia é, ao lado do caso da filosofia, né, as matérias que fazem você realmente. A filosofia faz você viajar nas perguntas e tentar entender o todo das coisas, mas a teologia te joga além. A teologia te joga pro além da eternidade, que ela tenta encontrar esse Deus que é inexplicável praticamente. A gente se debate, mas a gente tem um livro que guia a gente. Na filosofia você não tem um livro para te guiar, você tem várias informações. Na teologia não, você tem um livro. Então, voltando pro termo, se a teologia esfria o crente, eu acho que a teologia pode esfriar o crente se ele estiver fugindo da comunhão com os irmãos. E aí você, para não resolver seus problemas reais do dia a dia, você corre para a teologia e se esconde lá. Porque lá você não vai precisar falar, por exemplo, dependendo da conversa teológica, né, que é aquela coisa bonita, você não vai precisar falar assim, poxa, eu tenho problema de perdoar fulano, ciclano. Mas você vai chegar a falar em algum momento, não, porque se você não perdoa seu irmão, você vive nas trevas e vai usar um texto bíblico, vai saber exatamente onde é que está o textinho ali, mas você não vai viver isso. Você não vai viver, porque virou uma matéria, virou fuga. O Lenildo colocou aqui pra gente. O problema hoje é que uma parte quer continuar no leite. E aí gerou esse problema na igreja. Então tem a galera que quer estudar teologia para virar academicista, para virar um acadêmico, para falar, não, eu sei, só sabe. E tem uma outra galera que fala assim, olha, tá vendo, eu não quero ficar igual esse pessoal aí da teologia que só sabe. Eu quero viver a vida real. Então, pra vida real, pouco me importa. A pessoa já pensa assim, pouco me importa saber a definição de trindade. Eu posso falar que a trindade, igual a gente chegou a falar no EBD, lembra? A gente chegou a conversar sobre trindade. Não, a trindade é igual sorvete. A trindade é igual a água, o ovo. O ovo. Tudo errado, mano. Pô, várias coisas que eu falei no EBD erradas, cara. E eu deixei passar aquela aula. Naquela hora eu tava dando aula.
deixei passar, a gente vai aprendendo. E aí, Um monte de gente citou os exemplos também. várias coisas, e tudo errado. É. Aí o que a gente deveria fazer? Dar um passo para trás e nem olhar para frente, olhar para trás. Dar um passo para trás no sentido de ter humildade e olhar para trás no sentido de olhar toda a história da igreja, tudo que já foi falado, toda a discussão teológica que já foi feita. E aí perceber que já teve várias pessoas que debateram isso. Isso é estudar teologia. É olhar para trás com o coração em chamas pelo que está na sua frente. Você vai olhar para frente também. Você vai ver aquela irmãzinha lá que acabou de perder o marido e vai pensar: essa ferramenta que Deus me deu chamada teologia vai ter que ser usada aqui agora. Então eu tenho que saber que Deus é soberano, tenho que saber tudo de teologia, o máximo possível, né? Para aplicar no dia. Assim que eu entrei na presbiteriana, o meu pastor Marcos, ele chegou a contar uma história do seminário dele, que ele falou que teve na primeira prova dele, diz ele que faltou piedade. Eu ainda vou aprender melhor esses termos, mas na prova dele, ele faz uma pregação, uma exposição, e aí disseram que faltou piedade na exposição. Se eu não me engano é isso. Se ele estiver ouvindo, me corrija no comentário. E é isso que falta às vezes. Você tem a ortodoxia pronta, mas falta a piedade. E para algumas pessoas, elas querem fazer a piedade sem ter ortodoxia. Sem ter a ortodoxia, para Dona Maria e para o seu João, é a doutrina correta. É aquela coisa correta, tá correto. Ok, 2 mais 2 é quanto? 4. É isso que a Bíblia quer. É isso aqui. É isso a tá? ortodoxia. Então, falta às vezes isso. Como é que se esfria um teólogo? Tira a piedade dele. Uhum. Tira ele do dia a dia da igreja. E aí, falando de igreja, vou colocar mais um pepino no teu colo, que é o seguinte: qual a importância da teologia para a igreja local? Mas antes de responder, deixa eu ver o que o Leandro botou. Só acho que poderíamos criar uma aula online para conversar sobre isso. Teologia. Eu topo. Está ficando legal. A gente pode sim conversar sobre. Eu já quis isso inclusive há um tempo. Só não tinha meios ainda para fazer, mas agora eu tô vendo que tá surgindo. Eu topo. O próprio Lenildo já vai participar, se Deus quiser. Então, voltando aqui, qual é então, Leandro? Assim, a gente falou de igreja, a gente falou de teologia em si, mas no dia a dia mesmo, hoje em dia, por exemplo, tá morrendo um monte de gente de Covid. Como é que a teologia pode ajudar, ou onde é que ela entra aí? Ou ela não entra, ela deveria estar na base. E a gente, na verdade, está em suspensão porque a gente não tem essa base. Como é que a igreja local consegue absorver a teologia? Queria só voltar um pouquinho naquilo que você falou, né? Que você estava dizendo que a teologia é a matéria. Inclusive, nas primeiras universidades, lá na Idade Média, só tinham 3 disciplinas, né? Que era medicina, direito e teologia. Olha aí. Hoje o pessoal despreza o estudo da teologia. E hoje eu acredito que não deveria ser algo forçado para as pessoas. Também não creio assim. Acho que os tempos mudaram e você obrigar a ter teologia no curso de sociologia, sei lá, não acho que seja o certo. Como algumas pessoas acham que é de Deus, né? Quando vem uma lei aí favorecendo alguma coisa do crente, o nego acha que é de Deus. Mas se vem de uma religião diferente, aí não gosta. Mas beleza. Agora, essa questão aqui, que você percebe que não é um problema da teologia. Porque da mesma forma que o teólogo foge do convívio, da prática cristã, e perde a piedade porque fica muito intelectual, o irmão que tá lá se dizendo muito piedoso, às vezes tá fazendo errado, tá orando errado, tá entendendo Deus errado, mas ele também se afasta. Então você percebe que é um problema do ser humano, e aí cada um vai tratar. É claro que a teologia vai estar sempre no meio, né? E aí vão ficar dizendo: tá vendo? Você tá orando errado porque você não estuda teologia. Tá vendo? Você estuda teologia e nem ora. A teologia vai estar ali no meio. Sim. Então a gente trata como se fosse um problema de muita teologia ou pouca teologia, mas o problema, como sempre, tá na gente.
né? Agora, é muito curioso isso que você falou aí, da teologia, porque eu estava inclusive assistindo os sermões de Jó, do Iago Martins, e ele faz toda a teologia do livro. Ele explica onde é que Jó ponderou corretamente, onde é que Jó passou do limite quando questionou Deus. Ele explica a teologia de Deus interagindo com o diabo e abrindo a porta para o diabo mexer onde ele pudesse. Ele explica onde é que os amigos de Jó... Ele vem fazendo a teologia completa. E a teologia do livro de Jó é baseada em quê? Sofrimento, paciência e soberania de Deus. Só que quando uma pessoa perde um ente querido e tá lá no velório, brother, não adianta você chegar e dizer, Deus sabe o que faz. Pô, isso é de menos, cara. A pessoa não tá interessada nisso. Eu acredito nesse caso específico, a pessoa acabou de descobrir que tá com câncer, a pessoa perdeu um filho, perdeu um parente querido, a pessoa ficou desempregada. E quando a gente tenta fazer teologia em cima dessas situações críticas específicas, porque a gente pode fazer, obviamente, no genérico, né? Você que... se você perdeu o emprego, tal, se você tá passando assim... Agora, quando a gente chega na pessoa, um a um ali, cara, é um abraço, você chora com quem tá junto, você acolhe a pessoa, você ajuda no que for preciso. E aí depois, se você perceber que a pessoa, depois de um tempo, depois que viveu o luto ali, uma semana, não sei, um mês, e a pessoa está começando a se restabelecer, e você percebe que ela precisa de uma reforçada teológica, né, de um aconselhamento, aí você usa a teologia de forma mais racional. Mas no momento assim, cara, é muito difícil você chegar, não, porque Deus é soberano. Se fulano morreu porque ele quis. Tá, a gente sabe que mas isso consola quem? É pesado, né? Então, quando a gente traz a teologia, respondendo diretamente a pergunta, para a prática da igreja, é como eu comecei falando, né? Para quem que eu oro? É para Deus. E quem é Deus? Deus não é um conceito abstrato que eu acho uma coisa e você acha outra. Deus se revelou na Bíblia inteirinha. A Bíblia inteirinha está ali mostrando pra gente quem é Deus, como ele age, como ele quer ser adorado. Tem todas as diretrizes ali, as características dele estão ali. Eu não posso ficar pegando e achando as coisas e agindo baseado na minha vontade ou no meu sentimento. Não é porque é espiritual que eu não tenho uma regra a ser seguida. Não, você ajoelha, você faz de pé, você faz chorando. Não, calma aí. Vamos entender o que Deus quer, né? Como é que eu vou orar? Bom, como é que eu sei que eu oro? Eu oro de coração contrito, pela obra do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Cristo a Deus. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque um dia alguém estudou teologia, fez a teologia em cima do ensino de oração de Jesus e trouxe isso pra gente hoje. Então, como é que eu oro? Um irmão pecou na igreja. Como é que eu vou lidar com ele? Bom, tem que fazer teologia, entender o que a Bíblia diz sobre isso. O irmão está precisando de um amparo na igreja. Como é que a gente vai tratar? Como é que eu vou formar uma igreja? Como é que eu vou batizar alguém? Como é que eu vou orar por alguém? A gente precisa ter entendido a Bíblia. Só que tem muita coisa que as pessoas aprenderam durante a trajetória. Muita coisa errada, a gente tem visto isso. Mas muita coisa certa também. E de onde veio esse ensinamento correto? Foi do nada que o pastor Joaquim das Couves lá estava lendo a Bíblia e desceu na mente dele assim, e ele tomou aquele susto, um ensinamento novo aqui que Deus mandou para mim. Deus estava lá de cima com estilingue,
lá no José da Silva. Pá! Aí desce aquele negócio na cara dele assim. É um ensino. Não é, pô. Isso é um estudo. Anos e anos de pessoas estudando e trazendo aquilo pronto pra gente. Né? Então, eu acho que eu só entendo o meu irmão, eu só me entendo, eu só entendo a vida comunitária, a vida em igreja, eu só entendo quem é Deus, como servi-lo, eu só entendo o sacrifício de Cristo a partir da teologia que é feita. Se a gente não entende essas coisas, a gente está servindo um outro Deus. A gente está servindo até um Deus que não existe. A gente está sendo idólatra com alguma coisa. Eu percebo dessa forma. Tem muita gente aí que criou um Deus para eles, baseou no Deus da Bíblia, mas criou um outro. E está servindo. Hoje eu falei com a minha esposa o seguinte, ela já tá rindo aí, ó, nos comentários. Satanás vai fazer o seguinte. Deus fez, vamos supor, Deus fez um celular. Deus fez esse celular aqui. Não é esse aqui, que se Deus tivesse feito o celular, ele faria um iPhone, eu não faria esse daqui. Mas Deus fez esse. O que Satanás ia fazer? Ele não ia fazer um celular diferente desse, no sentido de oposto. Ele não faria um oposto do celular. Ele não vai criar, por exemplo, usar o branco. Aqui o branco é melhor. Cor branca. Tá? Imagina que Deus fez isso daqui, essa cor aqui. Satanás não ia fazer uma cor oposta a essa. Satanás ia fazer um branco com um tonzinho diferente. Pra quê? Pra quando você olhar pra esse branco, você lembrar daquele tonzinho diferente. De primeira. Só que Satanás não ia fazer um só. Ele ia fazer milhares. Ia chegar um momento que você ia pensar que o tom real, que o tom certo, é o tom branco diferente. Então, quem olha de fora pensa, tá vendo? Não presta porque não é branco perfeito. Mas o que Deus fez foi perfeito. Mas Satanás fez o zoado. Então, ele generaliza a parada, fica de um jeito tipo, 99% é dele, 1% é a gente, é de Deus, que Deus fez. E aí as pessoas vão rejeitar aquilo. Vão rejeitar o todo. Por conta do trabalho de Satanás. Então ele faz isso pra tudo. Pra tudo. Então, se olha assim, por exemplo, família. Satanás vai dar um jeito de casar o cara com a mulher errada. E o cara também vai dar um jeito de casar com a mulher errada. A mulher vai casar com o cara errado. E imagina isso exponencialmente, feito pra todo mundo. Quando alguém solteiro olhasse pra casamento, ia falar, tá vendo? Não presta. Casamento não serve. Porque tá dando todo mundo errado. Se fosse pra dar certo, teria. Aí você que é cristão fala, mas olha, eu conheço fulano. Que Deus abençoou, Deus fez. Eles foram honrados por Deus. E o casamento tá lá, restaurado. Aí vão falar o quê? Mas é um, pô. Tem 2, 3. E o resto? Aí a gente, como cristão, tem que fazer uma boa teologia. Tem que saber teologia pra saber explicar. Olha, calma. Não é porque é todo mundo que é esse jeito. Então, por exemplo, você falou de oração. Tem um termo que é interessante que diz assim, eu não sei, eu ainda vou descobrir quem falou isso. Ele fala assim, olha, Satanás só precisa te desviar 1 grau do caminho correto. 1 grau. Em relação a ângulo, né? Uhum. Ele não precisa te colocar 180 graus pra você voltar. Ele não precisa. Só desvia 1 grauzinho. Que você já vai errar o alvo. Você não precisa atirar pro outro lado. É só igual 1 grauzinho. O pessoal fala muito, né? Parece que Satanás vem pra destruir a nossa vida. Mas não. Às vezes, se ele perceber que se você tiver algo que você quer muito, você vai largar Deus de mão, ele vai te dar aquilo. É isso. Se você vai ter um problema com dinheiro, você quando ficar muito rico vai esquecer de Deus, vai ser aberta a porta, o diabo vai te oferecer a situação ali pra você ficar rico. É isso. Aí você fala, tá vendo? Deus me abençoou. E isso, agora? Isso. Eu falava isso direto, né, BD? Não sei se você lembra. Eu falava assim, gente, Satanás quer abençoar a gente de uma forma imensa, extraordinária. Só que ele quer dar tudo que Deus não quer dar. Deus às vezes quer te dar um sofrimento, Satanás vai te dar a bênção. E aí você vai pensar que a bênção é de Deus. Mas Deus queria te dar o sofrimento. Deus queria que você passasse pelo sofrimento. O Lenildo, por exemplo, falou aí que passou por um perrengue na família dele.
E o pastor deu todo o suporte para ele. Com certeza ele deu suporte de uma forma piedosa e uma forma teológica. Não tem como ser piedoso realmente, né, biblicamente falando, sem ser teológico. Porque você não consegue. É meio que a linguagem da piedade é a teologia também. Óbvio que é uma linguagem, não uma linguagem acadêmica. Mas você quando fala, olha, vamos orar porque eu creio que o nosso Deus é soberano, você já está fazendo teologia. E você ora baseado naquilo. Vamos orar porque eu sei que Ele é poderoso para fazer o milagre. No caso específico, né, para a evangelização, você sabe que aquilo é bíblico. Vamos orar XYZ, se você sabe que é bíblico aquilo ali, você vai embora, vai com segurança. Agora, se você pega uma pregação do Zé das Couves aí, como você falou, o cara falou uma coisa lá específica, você pega, nem sabe se tá na Bíblia ou não, só tem um texto bíblico falando disso, mas ninguém fala. É andar sobre uma coisa mole, você não consegue andar com segurança ali. Você lê Hebreus 11, por exemplo, você lê a Bíblia, se você levantasse a Bíblia, cai sangue. Muita destruição, muita desgraça para as pessoas acontecendo ali. Pessoas sendo cerradas ao meio. E aí a gente... E pessoas que são chamadas de heróis, né? Isso. Sabe? E aí, ler essas coisas, entender a palavra, vai fazer a nossa vida real, a nossa vida como igreja local, ser muito mais fluida, muito mais fácil de acontecer. Claro que tem coisas que vão gerar problemas, porque, por exemplo, quando a teologia diz, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, já gerou um problema pra gente. Tá lá escrito, vai até ele. Não tá escrito, pense, se for melhor, vai até ele. Não, tá escrito, vai até ele. Então a gente já sabe que tá errado se não fizer. A Bíblia realmente é luz pro nosso caminho. Ela clareia e já fala, vai. Não tem muito o que fazer. Pois é. Mas eu acho que é melhor o problema da gente ser confrontado, né? Quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza. Do que uma lembrança que me veio agora à cabeça. Eu tava na igreja uma vez, era uma programação, uma festividade, e convidaram um pastor para pregar. Aí o pastor pegou a palavra e leu em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu falei, cara, esse maluco vai pregar aí? Pô, essa pregação vai ser sinistra, porque é um texto muito pouco explorado. Tem até pouca coisa pra você dizer, né? Pô, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu falei, caraca. Pô, aí ele foi e começou a falar, mano. Só que o que ele fez? Ele pegou esse princípio, que é de tempo, né? No princípio criou Deus. No começo criou Deus os céus e a terra. No início criou Deus os céus e a terra. E ele começou a pregar de princípio, de princípios. Princípios morais. Sabe? Aí ele falou, Deus só constrói em cima de princípios. Aí eu fiquei perdido. Eu falei, não é possível. Não, ele vai falar alguma coisa diferente aí, brother. Ele levou a pregação toda nessa besteira. Mas sabe o que é o pior? Com a igreja glorificando. Sim. Pô, aí eu fico pensando, um cara errar, pô, se o cara é pregador, ele nem deveria errar desse tamanho, na interpretação básica dessa. Mas um cara errar, beleza. Agora, um cara errar e todo mundo que tá ouvindo aceitar, aí tá muito ruim. Muito ruim. Tá muito ruim. Aí você, mas pra que a importância da teologia na igreja? Pô, tá aí, né? Tá aí, né? A pessoa ouvindo uma baboseira dessa e glorificando. Tá aí, porque se a igreja se expressa da forma mais geral no culto, o culto deveria ser algo importante. E é, pô. Tanto que o culto é importante, que eu tava até conversando essa semana com alguns amigos, que por que tem... Aí já vou entrar em treta, tá?
Por que tem dança na igreja? Por que tem teatro na igreja? Por que tem homenagens na igreja? Por que tem tanta coisa misturada no culto? Melhorando, né? Não na igreja, mas dentro do culto. É no culto. Porque se o cara quer dançar lá fora da igreja ali... Isso. O negócio é no culto, né? No culto, é tudo no culto. Naquela 1h30, 2 horas que a gente tem pra adorar a Deus e ouvir sua palavra. Ponto. Por que tem isso tudo? Porque as outras expressões da igreja normalmente estão defasadas. O cara não consegue... a gente, por exemplo, a gente montou um podcast, a gente poderia chegar pros nossos pastores e falar, olha, eu tô querendo montar um podcast num horário específico da igreja. Ok, que horas? Não, eu queria pegar aqueles 20 primeiros minutos do culto de domingo. Porque não tem outra hora pra mim, eu só queria aquele horário ali. Por que a gente não fez isso? Porque a gente sabe que a gente, como igreja, consegue ajudar outros membros numa quarta-feira, 8 horas da noite. Se for melhor fazer em outro horário, a gente vai fazer em outro horário. Uhum. Mas a gente não tem essa necessidade de enfiar tudo no culto, numa 1h30. Então o cara vai fazer teatro, por exemplo. Por que não pega a peça da igreja que ele quer fazer de teatro? Vai no teatro da cidade e marca lá, olha, a gente quer se apresentar aqui. Sabe? Mas não. Ou senão no outro horário da igreja, né? Um outro dia que horário, não tem pode culto. ser até na igreja. Ó, bota a faixa lá, ó, apresentação de teatro. Não vai ser culto, tá, gente? Vai ser uma apresentação de teatro. Vai chamar, inclusive, outras companhias de teatro pra gente ensinar aqui. Sabe? Homenagens. Vão marcar no sábado, pô. Ainda que a peça seja bíblica, seja uma representação bíblica, mas não interessa. A gente quer enfiar tudo dentro do culto, por quê? Porque a gente esqueceu, algumas igrejas esqueceram, que o culto foi feito por um propósito específico. E por que ela esqueceu? Porque falta teologia. Uhum. E falta teologia no sentido conceitual do culto em si, e falta teologia no sentido de bancar o que está escrito ali. Porque tem que ser homem, tem que ser uma mulher de Deus para bancar o que está escrito. Porque depois que você descobre o que está escrito, vai aparecer alguém para falar assim, não, mas aí, poxa, vamos abrir uma exceção aqui, vamos abrir uma exceção ali. Vai relativizar. Pô, não, que isso, gente, não. Aí vem aqueles sempre exagerados, né? Não, mas então tem que ter sacrifício de animal lá em cima. tem que fazer, não, porque ó, a lei de Moisés, tá... É o outro que entendeu tudo errado, né? E quer sempre, sabe, quer forçar a coisa, ou força pra virar um judaizante, ou força pra virar um relativizante. Ou é um ou é outro, infelizmente. Mas a teologia salva a gente disso. O estudo da palavra vai clareando a cabeça e vai te levando pra igreja local. E aí, te perguntar, eu também vou falar depois, já pra terminar. O que a gente poderia fazer na prática, quais dicas você teria para fazer a teologia de fato ajudar a igreja local e ajudar a igreja como um todo? Primeiro eu queria saber da Juliene, que ela comentou ali, Leandro já tá falando igual o pastor. Isso foi um elogio ou foi uma crítica? Agora eu fiquei até mal. Eu não sei também não. Caraca, mano. Eu senti que foi uma zoação, uma crítica ali. Vou tentar mudar. Foi elogio, com certeza. Mas como é que na prática a teologia poderia ajudar a igreja, né? Eu percebo, aconteceu comigo, sei que aconteceu com você. E aos poucos a gente vai conhecendo pessoas que tiveram essa mudança também. Que a partir do momento que começou a compreender melhor a Bíblia, passou a ter mais facilidade para viver o cristianismo. Quando a pessoa começa a entender que Deus é soberano de fato, ela descansa em Deus. Quando ela descobre que o descanso em Jesus Cristo não está ligado ao sábado do Antigo Testamento, mas que o descanso é em Cristo, isso faz a diferença na vida dela. Quando ela descobre que ela não tem força para viver e para sair do pecado,
mas que é Deus que vai tirar ela do pecado e vai dar as condições dela sair, ela vai viver melhor. Então, aos poucos, que a gente vai entendendo a Bíblia, os trechos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, então significa que nada, não vai me faltar nada aqui. Pô, mas tô com dificuldade de pagar minha conta de luz. Pô, quis comprar uma carne ontem, não deu. Então nada me faltará. Não, peraí. Interpreta direito. O texto está te mostrando ali que se o Senhor é o teu pastor, você não precisa de mais nada. É isso que o texto está dizendo. E aquilo te traz alívio, te traz segurança. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, não, mano, então eu vou comprar não sei o que, eu vou fazer aquilo, eu vou me mudar, não sei o que. Não, não é isso. O texto está dizendo que você pode passar necessidade, você pode ter fome, ou você pode ter fartura, você pode ser rico. Você está em Deus. Só que quantas vezes a gente viu esse texto sendo interpretado de forma errada na igreja, em pregação? Quantas vezes a gente viu a história de Davi e Golias, dizendo que Davi orou e Davi perseverou e que a gente tem que ser igual Davi, quando na verdade a gente tinha que confiar no Deus de Davi. Quando na verdade a gente tinha que deixar a nossa vida nas mãos do Deus de Davi. E de onde vem isso? Da minha cabeça? Da tua cabeça? Isso é teologia. Isso é Deus se revelando pra gente através da palavra, onde homens e mais homens de Deus estudaram os apóstolos, e logo depois dos apóstolos, e ano após ano, e chegando até aqui hoje. Quantas heresias foram, na verdade não era heresia, né? Era doutrina, que foram transformadas em heresias e refutadas e tiradas da igreja por causa do estudo teológico. Se não houvesse esse estudo, esse conhecimento, a gente ia chegar aqui hoje com um monte de coisa errada. Então como é que a teologia vai ajudar a igreja? Dessa forma, facilitando o nosso entendimento de Deus e a nossa vivência como cristãos. Mostrando pra gente que o texto não é a gente de olho fechado e que vem uma luz do nada. Não, a palavra tá ali pra gente. A gente tem acesso. E como é que eu vou entender o meu irmão? Como é que eu vou me entender para me entregar a Cristo? Como é que eu vou saber quem é Cristo? Como é que ele trabalha em mim? Então, a nossa entrega... Eu não vou para a igreja para ser salvo. Eu vou para a igreja porque eu sou salvo. E como é que eu entendo isso? E tiro a responsabilidade da minha salvação das obras que eu faço? Através da teologia. Quando eu entendo que a salvação está nas mãos de Deus e não minha, eu só reconheço que Ele me chamou e passo a agir da forma que Ele quer. Através da teologia. Isso descomplica. A teologia, de forma simples, ela descomplica o que tem muita gente complicando. Ela abre o nosso caminho. Ela mostra exatamente por onde a gente tem que ir. Acho que o principal da teologia é isso, né? É facilitar o nosso entendimento do Deus que a gente diz que adora, diz que serve, diz que ama e diz que se entrega. Sim. Você falando aí, na minha cabeça veio coisas práticas que a gente poderia fazer, e aí no caso a igreja poderia fazer também, a igreja local poderia fazer. Inclusive, futuramente ainda vou... Aí você diz no sentido oposto, né? Agora da igreja em prol da teologia. Porque você deu a visão da pessoa. Ela precisa correr por conta de... Eu como penso também como instituição, a gente tem noção de pensar igreja. Eu acho que duas coisas não podem faltar para uma igreja. Normalmente falta uma. No caso, 3, mas uma falta. Primeiro, uma pregação clara e direta da palavra de Deus. Pregação mesmo. Não é o que a gente vê em muitos lugares. Pregação mesmo. Pegar o texto e mastigar junto com os irmãos ali, extrair dele o máximo possível com o Espírito Santo. Segunda coisa, EBD, Escola Bíblica Dominical. Falta em muita igreja hoje em dia, hein? Hoje em dia muitas igrejas não estão tendo mais escola dominical.
o que acontece? Ah, mas aí tem que ser domingo de manhã? Não. Mas tem que ter uma escola para falar para os iniciantes, vamos dizer assim. Porque tem, até na igreja presbiteriana tem um primeiro nível, que é o nível dos catecúmenos, que a gente falou semana passada. Não, na outra semana. Que é para o iniciante que está entrando na igreja presbiteriana. Ele vai entender como é que funciona a doutrina, mais ou menos. Ele não vai aprofundar muito. Vai entender como é que funciona a estrutura organizacional. Vai entender o todo, mas não vai aprofundar em nada, especificamente. Na EBD é a mesma coisa, só que para a parte teológica. Então você aprende mais ou menos, por exemplo, soberania, ok. A gente não vai conseguir entrar muito a fundo na soberania de Deus, mas você vai saber que Deus é soberano. Vai saber sobre depravação total, vai entender algumas outras coisas. Mas esses dois, o primeiro falta, o segundo falta também, e o terceiro, não é que falta, o terceiro não existe praticamente. Que tem algumas igrejas só que eu vi na internet, que é um estudo sistemático da Bíblia. E aí pode ser durante a semana, pode ser no domingo, no outro momento, mas aquela coisa de poder chegar e aquela que o aluno tem que ir com papel e caneta para aprender mesmo. Não é NBD, por exemplo, que o professor fala assim, vamos lá, quem acredita que Jesus é Deus? Aí 5 levanta a mão, o 6º começa a comentar com o professor o que ele acha, que ele escutou na televisão. Não, tô falando de aula mesmo. Tipo uma aula de física, por exemplo. Ninguém numa aula de física levanta e fala, aí o professor fala, vamos estudar hoje sobre as 3 leis de Newton. Nenhum aluno levanta a mão e fala assim, eu li semana passada que Newton, em 1600 alguma coisa, era amigo de tal fulano. E fica aquele papo. Isso não acontece numa aula de física. Porque as pessoas levam aquilo ali de uma forma sistemática. Então, falta também nas igrejas, porque isso infelizmente virou coisa de seminário. Mas falta essa proposição de pelo menos uma teologia básica sistemática. Uma teologia básica bem sistematizada, sabe? Nem precisa ser para todo mundo, né? Isso, não. Nem dizer que a igreja toda vai. Não, mas pessoas que têm condições ali de seguir naquele estudo. Mas eu tô falando assim, o primeiro degrau seria uma pregação expositiva, uma pregação boa. Segundo degrau, uma EBD boa. Terceiro degrau, uma teologia básica sistemática. Uma teologia sistemática básica. O pessoal que está aqui na pregação, ok, já está se alimentando. Esse segundo aqui na EBD está se alimentando mais. Esse terceiro aqui já tem condições, por exemplo, de dar aula na EBD. Isso. Estudaria para isso, entendeu? E o pessoal da EBD consegue ajudar as pessoas da rua, por exemplo. O vizinho. O pessoal que está escutando a pregação, está ali escutando a pregação. Então, quanto mais hierarquizado isso, fica melhor, porque a EBD, hoje em dia, infelizmente, para muitas igrejas, quando tem EBD, é mais um bate-papo teológico. Não é uma aula de teologia. Não é uma escola bíblica. Não infelizmente, como aconteceu com a educação no país inteiro. Isso, isso. O professor se chama de facilitador, ele diz que não sabe mais do que ninguém, que todo mundo ensina todo mundo, e aí, infelizmente, isso chegou na igreja também. Exatamente. Aí você, por exemplo, você chega e solta uma proposição bíblica na EBD, tem igrejas que provavelmente acontece isso. O cara solta uma proposição bíblica. Deus é uma... Vamos supor, ele fala assim, Deus são 3 pessoas em um ser. Ok. Aí o aluno fala, mas eu não acho isso não, eu discordo. Eu acho que Deus são 3 seres em uma pessoa. E fica por aí mesmo. Segue a aula. Não tem aquilo de, olha, irmão, infelizmente, fulano falou diferente, Beltrano falou diferente, na história da igreja teve isso e isso. Se fosse uma aula de teologia, o aluno ia aprender, ele ia até tentar refutar, mas escrevendo, apresentando um trabalho, alguma coisa desse tipo. Se o professor errasse, aí você conseguiria falar. Mas, infelizmente, para muitas igrejas, a EBD virou bate-papo teológico. E aí todo mundo quer falar, todo mundo quer adicionar alguma coisa. Tem gente que o professor fala, olha, Deus é soberano. Aí alguém vai e quer comentar. Aí comenta o quê? Eu concordo, Deus é soberano. E aí? Eu acabei de falar isso. Numa aula, dificilmente isso aconteceria. Dificilmente. Numa aula de teologia sistemática, tô falando pra igreja fazer um seminário teológico, não. É o básico. Vou fazer o básico. Presencial ou online, que seja, mas o básico.
com prova. Pode ter até prova. Hoje em dia, gente, para fazer prova, para quem não sabe, você consegue montar uma prova fácil no Planilhas do Google. Você coloca lá, o aluno marca o ponto se ele quiser, digita um textinho, você consegue avaliar para a pessoa se sentir que está aprendendo mais, sabe? Percepção mesmo de crescimento. Então, na prática, eu acho que daria para fazer isso. Dá trabalho, mas dá menos trabalho do que não fazer. Senão você vai ter uma igreja toda capenga, né? As pessoas não conhecem a palavra, não conhecem a verdade. Que, inclusive, é um termo muito polêmico hoje em dia, né? Porque até a verdade o pessoal quer relativizar. Não, a verdade é relativa. A verdade pra você não é a verdade pra mim. Irmão, isso no evangelho não existe. O evangelho é a verdade. Não existe. Mas as pessoas muitas vezes querem trazer isso pra igreja. E aí é um grande problema que tem a ser. Aí é que eu digo, né? Dá mais trabalho você resolver um problema desse do que você criar um curso básico de teologia sistemática. Sim. E outra, assim, por mais que tenha gente que agora tá pensando assim, tá, mas vocês sabem que, teologicamente falando também, a gente não vai conseguir saber toda a verdade, né? Óbvio, isso é verdade. A gente não, realmente, tem coisas na Bíblia que são insolúveis, a gente não vai conseguir resolver. Mas você tem que entender. Disponível? O que tá disponível, vamos entender. Quando chegar aquele grande dia e a gente estiver junto com o Pai, aí, filho, aí é festa. E a gente vai aprender eternamente. Pode ter coisa que a gente vai... não sei quem conhece aqui a parte física, mas existem infinitos maiores que outros infinitos. Isso é uma loucura na matemática. Você divide um número por zero, por exemplo, você pega um número muito grande, divide ele por zero, você vai ter um número infinito. Agora você pega um número 2 vezes maior que aquele primeiro, divide por zero de novo, você tem um outro infinito, diferente. Então há infinitos e infinitos. Então quando a gente estiver na glória, gente, isso aí é alegria, não tem choro, não tem nada, é só lá a gente vai entender tudo. Mas aqui e agora não. Aqui e agora é correr atrás de aprender e entender o que Deus quis dizer e aplicar no dia a dia da igreja local e da igreja como um todo. Porque pode ser que você esteja num lugar que não tem igreja local ali. Seja só você com o incrédulo, por exemplo. Mas você é a igreja local. Onde você tá, sozinho, você é a igreja local. Um membro só. Se não tem a igreja, tu que é a igreja. Ou não tem igreja ali, ou você é a igreja. E aí, se não tiver, você também não é igreja. Você não é crente. Então, a teologia é importante. E aí, Leandro, só pra finalizar, uma conversa que a gente teve um dia desses. Infelizmente, a teologia, como é considerada como uma matéria, ela é vista por algumas pessoas de dentro da igreja local como uma matéria que não é necessária ser estudada. E aí, existe uma classe que você já foi, eu também já fui, que é a classe dos músicos. O que os músicos pensam depois de um tempo? Bom, a matéria que eu já estudo é a música. Então você que é teólogo, estude a sua matéria que é teologia. Eu vou estudar a minha que é música. Só que no dia a dia, morreu um parente. Tu vai falar o quê? Me dá um dó maior. Não tem como. Não, e isso vai pra tudo, né? Não, pô, tu estuda teologia aí que eu vou fritar minha coxinha pra cantina. Isso. Não é isso. Não tem lógica. A teologia ela não é uma matéria de pessoas específicas da igreja. Ela é matéria da igreja. Então, o teólogo, ele estuda teologia, ok. O pastor estuda teologia, ok. Mas só eles têm que estudar. Não. Ela tem que estar na vida do crente. Não tem essa de eu sou músico, eu trabalho no som, eu trabalho em outro lugar. É qualquer coisa. O Lenildo já falou aí, tá lascado. É você mesmo também, Lenildo. Você também é músico, tem que estudar teologia. O crente, ele esquece. Porque tem muita gente que vai esquecer que ele também tem que fazer evangelismo. Ele também tem que pregar a palavra. Só que como é que a pessoa que não estuda a palavra prega? Vamos abrir aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Deus te ama, irmão. Aí o cara é ateu. Aí ele vai e fala assim, mas esse manuscrito aí foi manipulado na história da igreja. Aí ele vai falar assim, não foi não. Mas por que não foi?
Pois Não, porque Deus não deixou. Não, mas quem é Deus? Me explica quem é Deus. Já era. Ah, não. Deus é o Deus Criador, Senhor. Tá, mas você tá tirando isso daí da onde? Da Bíblia? Eu não acredito na Bíblia. Pois é. Fornicação. Chega pra quem não é da igreja e fala, fornicação é pecado. É. Ele não sabe o que é a palavra fornicação e não sabe o que é a palavra pecado. É. Pois é. Aí Juliane... até tu explicar pro cara o que é fornicação, de onde a fornicação vem no grego, pra tu mostrar em que português significa. Ó, tua fã número 1 colocou. Tem música fúnebre, ué. É. Morreu, toca música fúnebre. Muito bem. Tinha que ser música, né? É, musicista só pensa nisso. Os dois são musicistas que estão comentando hoje aqui. É. Então sentindo abalados aí. Mas vai dar certo, fiquem tranquilos, tá? A gente vai montar, se Deus quiser, a gente vai montar esse papo que o Levi falou aí, de teologia. Tem um mouse na tua cara. Tem um mouse na minha cara? É. É o meu mouse mesmo. Agora vai sair. Pessoal, alguma pergunta aí? Se não tiver, Leandro. Acho que o papo foi bom. Deu pra explanar bastante coisa. E é isso, cara. Bem esclarecedor. Pra mim, pelo menos, o que você falou me ajudou também aqui a ter uma noção melhor até da teologia pra igreja. A gente não vai querer esgotar o assunto aqui, obviamente. Até porque a gente não quer deixar um episódio muito longo, porque a gente sabe que as pessoas acabam não ouvindo. Mas deixar pelo menos esse start, né? Dar esse start para as pessoas se interessarem e perceber que elas podem conhecer melhor a Bíblia, que elas tanto valorizam, né? Sim. Então, por que não conhecer melhor? Nossa ideia aqui é isso e foi muito boa, bastante esclarecedora. Uma conversa bem edificante mesmo. Eu gostei. Show. Pessoal, então é isso. Vamos ficar por aqui. 1 hora de live, acho que deu. Se vocês tiverem temas que vocês queiram que a gente fale, deixa nos comentários aí que a gente vai estudar eles também pra falar com vocês. Tem que ser tema quente, gente. Tema quente. Tema que faz ter treta. Sabe o que é tema de treta? Tema que envolve coração. Tema que envolve coisas reais do dia a dia da gente. Relacionamento, coisas que mudam a vida das pessoas. Eu não quero ficar aqui falando sobre coisas muito, assim, nada a ver, que não vai mudar a vida de ninguém, não. A gente tá tentando colocar temas que realmente vai fazer você ter uma mudança de vida. Tem irmão da igreja que quando a gente fala que vai debater teologia, eles falam logo, pra quê? Pra ficar sabendo se é dicotomia ou tricotomia? Ninguém nem fala disso mais. Não, isso aí tá batido já. Assunto decente. Assunto sério. Tá bom, pessoal? Então pode deixar nos comentários aí. Vocês que ficaram até o final, muito obrigado. Obrigado, Juliane. Obrigado, Lenildo, que ficou até o final. Quem tiver mais aí, deixa o nome aí pra gente saber quem é. E é isso. Valeu. Até a próxima live. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.